No entanto, o pastor, foi o pastor Davi de Souza Gomes, ele não pertencia à Convenção Batista, mas era um pastor que a igreja já tinha aclamado ele e então tinha decidido de que ele seria o pastor da igreja. No entanto, seria a Igreja Batista Central. E nesse momento, nesse meio tempo, o desejo de tomar posse, de ser o pastor principal da igreja, Michael Abud, ele foi até Anápolis, onde tinha a sede da Igreja Batista Central, pedir a sua ordenação, de forma sem conhecimento teológico, de forma sem nenhuma experiência como líder de um ministério pastoral. Foi recusado porque ele não tinha base teológica, como eu havia dito, e a igreja não tinha esse poder de ordenação. A igreja, ela simplesmente requisita a Convenção Batista para que seja ordenado. E nesse processo de querer ser ordenado e recusa ao mesmo tempo, existe uma líder em especial lá chamada Bernadette de Paiva. Essa líder, ela me consultou. Na época eu era seminarista do Seminário Batista Nacional. Me consultou se eu queria assumir o pastorado aqui no Sul. Eu, ao primeiro momento, disse que sim, desde que eu pudesse terminar o seminário e assim for ordenado, eu assumiria até então, que seria com o nome de Igreja Batista Central. Como não houve a aceitação, ela naquele momento ela sugeriu um nome para a igreja. Nesse momento foi aonde a gente solicitou uma reunião para que houvesse na intercessão da madrugada um nome que a gente pudesse escolher. E o nome que a gente escolheu seria Batista Vida Nova. Por que Batista Vida Nova? Em primeiro ponto, em homenagem à Igreja Batista Vida Nova. Seria assim uma homenagem à Bíblia Vida Nova. Bíblia Vida Nova foi feita por Russell Shedd, e o Russell Shedd, ele idealizou essa Bíblia Vida Nova. E dessa Bíblia, e ele sendo um pastor batista, então deu-se a ideia de que a igreja se chamaria Igreja Batista Vida Nova. Nesse intuito, então, nós continuamos e prosseguimos e deixamos então que essa igreja fosse formada. E ali entendemos que Deus nos havia predestinado para assumir essa igreja neste momento. E ali a gente foi no nosso seminário, depois o probatório, assumiu como pastor missionário em Tocantins, depois foi a ordenação para a Ormeban, a Ordem de Melquisedeque Batista Nacional, e logo a seguir dessa ordenação, e aí viemos aqui no intuito de às vezes, outra finalidade, que não seja, porque nós não encontramos mais a Igreja Batista Vida Nova. Até então a Igreja Batista Vida Nova havia sido fundada em 1998, 17 de fevereiro de 1998, ela foi registrada no cartório Campos e ali ela desapareceu. Ela desapareceu ali, não se encontrou mais porque estava se usando o CNPJ dela. Então o Michael Abud simplesmente de um dia para outro ele foi consagrado, foi derramado óleo sobre a sua cabeça e se tornou pastor de uma noite, uma noite para outra, e se tornou pastor. O início, como eu havia dito, a Gênese pertence à Igreja Batista. A Igreja Batista não consagra.
Igreja Batista, ela ordena. Então, esse processo é um processo doentio. Se nós levarmos em conta Tiago, capítulo 5, se tem alguém doente, leve aos presbíteros da igreja, que a oração da fé o curará. Então, ungir com óleo. Então, essa unção com óleo, para o entendimento batista, é uma unção para quem está doente. Então, essa pessoa assumiu o ministério doente, sem condições nenhuma, sem moral nenhuma, totalmente exercendo o pastorado de forma totalmente satânica, poderíamos assim dizer. Porque se não obedece à ordem e o processo que está na Bíblia, você ser chamado, depois de você ser justificado e você ser preparado para a obra, você está assumindo o papel do arqui-inimigo de nossas almas, que é Satanás. Então ele levantou esse ministério. Ele levantou esse ministério usando o nome de Deus com intuito financeiro. O único intuito dele é ganancioso, sórdido da ganância. Porque mesmo Jesus diz, ou servir a Deus, ou servir a riqueza. Ou servir a Deus, ou servir a Mamon. Então ali, essa servidão, não era servidão ao Senhor Jesus Cristo, não é arrependimento dos seus pecados, não é um pedido de conversão de alma, e sim interesse financeiro. Iludir o pessoal de Balneário e regiões para que as pessoas ali depositem cada vez mais, depositem o seu tudo, depositem o seu bem financeiro, para que ele possa viver uma vida regalada, para que ele possa viver uma vida de conforto, para que ele possa viver uma vida sossegada, enquanto as outras pessoas às vezes passam por dificuldade, problemas, chegam a passar fome, chegam a ficar sem luz, sem água, sem condições de pagar o aluguel, e enquanto isso ele está ali aproveitando das outras pessoas. Então, nesse propósito, o chamado de Deus é contrário a tudo isso. O chamado de Deus é que o Evangelho seja pregado aos pobres. João Batista, quando perguntou a Jesus se és tu que haveria de vir ou esperaremos outro, os discípulos de João Batista chegou para Jesus e disse dessa forma, és tu que haveria de vir ou esperaremos outro? Respondei a João Batista, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e aos pobres é pregado o reino de Deus. Então o Evangelho, a palavra do Senhor, ela